Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Vamos nos situar, já tem 2 anos que nós estamos fazendo esse programa. Acho que às vezes é possível que nós venhamos a nos perder dentro do plano do Catecismo da Igreja. Nós lembramos que o Catecismo está organizado em 4 partes. A primeira parte trata da profissão de fé, a segunda parte fala sobre a celebração do mistério cristão, a terceira parte fala da vida em Cristo e a quarta parte fala da oração cristã. Nós estamos meditando a segunda parte, a celebração do mistério cristão, que está dividida em 2 sessões. A primeira sessão trata da economia sacramental, a segunda sessão trata dos 7 sacramentos da Igreja. Nós estamos na primeira sessão, que é dividida em 2 capítulos. O primeiro capítulo fala sobre o mistério pascal no tempo da Igreja, e o segundo capítulo fala sobre a celebração sacramental do mistério pascal. Basicamente, são 2 partes, uma parte doutrinal e uma parte mais a respeito do ritmo da celebração em si. Dentro desse primeiro capítulo, que é doutrinal, nós temos 2 artigos que fala sobre a liturgia como obra da Santíssima Trindade, o primeiro, e o segundo fala sobre o mistério pascal nos sacramentos da Igreja. E ele tem 5 pontos. Os sacramentos como sacramentos de Cristo, como sacramentos da Igreja, como sacramentos da fé, como sacramentos da salvação e como sacramentos da vida eterna. Nós, no último programa, falamos sobre os sacramentos como sacramentos de Cristo e como sacramentos da Igreja. Hoje falaremos deles como sacramentos da fé, da salvação e da vida eterna. Quando Cristo enviou seus apóstolos, nós podemos conferir lá em Lucas, capítulo 24, versículo 47, ele os enviou para que, em seu nome, fosse proclamado a todas as nações o arrependimento para a remissão dos pecados. E no Evangelho de Mateus 28, versículo 19, nós vemos Jesus dar a ordem aos apóstolos: fazei que todos os povos se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão de batizar, portanto, a missão sacramental, ela está implícita na missão de evangelizar, porque o sacramento é preparado pela palavra de Deus e pela fé, que é o assentimento a essa palavra. O povo de Deus, ele se congrega, antes de mais nada, pela palavra do Deus vivo. A proclamação da palavra é indispensável ao mistério sacramental, pois se trata dos sacramentos da fé, e essa nasce e se alimenta da palavra. Os sacramentos se destinam à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e ainda ao culto a ser prestado a Deus. E como sinais, eles se destinam também à instrução. Então eles não só supõem a fé, mas por palavras e coisas também alimentam essa mesma fé, fortalecem a fé e exprimem a fé. Por isso eles são chamados sacramentos da fé. A fé da Igreja, ela é anterior à fé do fiel. E o fiel, ele é convidado a aderir à fé da Igreja. Quando a Igreja celebra os sacramentos, ela confessa a fé recebida dos apóstolos. Por isso, já tradicionalmente na Igreja, se utiliza um adágio antigo, diz assim: lex orandi, lex credendi, traduzindo, a lei da oração é a lei da fé. Ou então uma outra forma, uma variante, legem credendi, lex statuat supplicandi, traduzindo, a lei do que suplica estabeleça a lei do que crê. Isso vem de São Próspero de Aquitânia, lá do século V. O que significa isso? A lei da oração é a lei da fé. Significa que a Igreja, ela traduz na sua profissão de fé aquilo que ela expressa na sua oração. A liturgia é um elemento constitutivo
da tradição santa, da tradição viva da igreja. E é por isso que nenhum rito sacramental pode ser modificado ou manipulado ao arbítrio do ministro ou da comunidade. É muito importante ressaltar isso. O padre, o bispo ou a equipe de liturgia não tem autoridade nenhuma para modificar o rito sagrado dos sacramentos. É aquilo que está estabelecido pela igreja, que tradicionalmente a igreja celebra. Os padres, os bispos, a equipe de liturgia não são donos dos ritos, não são donos da celebração, mas são servos, são ministros. Então não estão acima da liturgia, mas estão a serviço da liturgia. Então não podem modificar porque acham que isso vai ficar mais bonito, porque isso vai tocar mais o fiel, porque isso vai atrair mais gente. Não é assim que funciona dentro da igreja. Nem mesmo o Papa, que é a suprema autoridade da igreja, ele pode alterar a liturgia ao seu arbítrio. É somente na obediência da fé e no religioso respeito do mistério da liturgia. De resto, visto que os sacramentos exprimem e desenvolvem a comunhão da fé na igreja, a lex orandi é um dos critérios essenciais do diálogo que busca restaurar a unidade dos cristãos. Então, também no assunto da celebração, o diálogo ecumênico deve se debruçar. Bom, isso, os sacramentos como sacramentos da fé. No próximo ponto se fala dos sacramentos como sacramentos da salvação, porque celebrados dignamente na fé, os sacramentos, eles conferem a graça que significam. Vamos nos recordar daquela definição de sacramento que nós dizíamos ainda nos primeiros programas sobre o mistério cristão, a celebração do mistério cristão. Sacramentos são sinais visíveis da graça invisível que realizam aquilo que significam. Então essa eficácia de realizar aquilo que é significado por eles é que confere a capacidade, o poder de salvação aos sacramentos. Eles são eficazes porque neles age o próprio Cristo. É Ele quem batiza, é Ele quem atua nos seus sacramentos para comunicar a graça que é significada pelo sacramento. O pai sempre atende à oração da igreja de seu filho, a qual na epiclese de cada sacramento, ou seja, na invocação do Espírito Santo, exprime a sua fé no poder do Espírito. E aqui o catecismo ele usa de uma imagem muito sugestiva. Ele fala que da mesma forma como o fogo transforma nele mesmo tudo o que ele toca, o Espírito Santo transforma em vida divina o que é submetido ao seu poder. Então, uma ação de divinização por parte do Espírito nos sacramentos nos quais ele está agindo. E esse é o sentido da afirmação da Igreja de que os sacramentos atuam ex opere operato. Traduzindo essa expressão latina, que está muito ligada ao estudo dos sacramentos, os sacramentos atuam pelo próprio fato de a ação ser realizada. Isto é, em virtude da obra salvífica de Cristo, que é realizada de uma vez por todas. Por isso, o sacramento ele não é realizado pela justiça do homem que o confere ou recebe, mas pelo poder de Deus. Então vamos dar um exemplo. Eu estou falando com vocês, eu sou sacerdote. Vamos dizer que eu vou celebrar a missa hoje, à noite, e antes da missa eu venha a cometer um pecado mortal, ou seja, eu perco o estado de graça e não tenho a oportunidade de me confessar para poder celebrar a missa. Eu não vou suspender a missa, eu vou presidi-la, e essa missa vai valer? Vai valer, porque ela não se realiza pela minha justiça, ela se realiza pela ação de Cristo que se ofereceu por nós. Claro que se eu comungo nessa missa, eu não vou colher os frutos da Eucaristia que eu deveria colher, porque eu estarei em estado de pecado. Mas isso não invalida o sacramento, ou seja, os outros que em estado de graça receberem o sacramento da comunhão estarão comungando verdadeiramente, perfeitamente com Cristo. Então, a partir do momento em que um sacramento é celebrado em conformidade com a intenção da Igreja, o poder de Cristo e do seu Espírito agem nele e por ele, independentemente da santidade pessoal do ministro.
mas os frutos do sacramento dependem também das disposições de quem os recebe. A Igreja ainda afirma que, para os crentes, os sacramentos da nova aliança, eles são necessários à salvação. A graça sacramental é a graça do Espírito Santo dada por Cristo e peculiar a cada sacramento. O Espírito cura e transforma os que o recebem, conformando-os com o Filho de Deus. O fruto da vida sacramental é que o Espírito de adoção deifica, ou seja, diviniza os fiéis, unindo-os vitalmente ao Filho único, o Salvador. Então, assim, os sacramentos são entendidos como sacramentos de salvação. Nós também, e por fim, entendemos os sacramentos como sacramentos da vida eterna. A Igreja celebra o mistério do Senhor até que Ele venha e até que Deus seja tudo em todos. E desde a era apostólica, a liturgia é atraída para o seu termo, para a meta final, pelo gemido do Espírito da Igreja, Maranatá, que são palavras aramaicas que significam o Senhor vem. A liturgia participa assim do desejo de Jesus. Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, até que ela se cumpra no reino de Deus. No sacramento de Cristo, a Igreja já recebe o penhor da herança dele, já participa da vida eterna, embora ainda aguarde a bendita esperança, a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O Espírito e a esposa dizem: vem, vem, Senhor Jesus. Como síntese desta visão dos sacramentos como sacramentos de vida eterna e das diversas dimensões do tempo que comportam os sacramentos, o Catecismo retoma uma afirmação de Santo Tomás de Aquino. São Tomás, ele resume assim as diversas dimensões do sinal sacramental. Daí que o sacramento é um sinal rememorativo daquilo que antecedeu, isto é, a paixão de Cristo, e demonstrativo daquilo que nos é realizado pela paixão de Cristo, a saber, a graça, e prenunciador, isto é, que prenuncia a glória futura. Passado, presente e futuro estão unidos dentro da celebração sacramental. Então, o que nós vimos até aqui são os elementos doutrinais comuns a todos os sacramentos. No próximo programa, nós vamos falar sobre a celebração sacramental do mistério pascal. Ou seja, nós ainda vamos estar falando daquilo que é comum a todos os sacramentos, mas agora de uma maneira prática, sobre a forma como eles são celebrados. Nós esperamos nos encontrar, então, na próxima semana.